Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse ursinho de amigurumi. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes, então no vídeo de hoje a gente vai tecer todas as partes do urso. No vídeo da semana que vem a gente vai fazer todas as costuras e os bordados, e aí a gente já vai ter o nosso ursinho pronto e vai ficar faltando só para a terceira parte tecer a blusinha dele. É uma blusinha de tricô, eu vou ensinar a fazer desde o comecinho para quem não sabe nada de tricô, por isso eu acho melhor deixar um vídeo separado só para ela. Assim que forem saindo as próximas partes, né, a segunda e a terceira parte do vídeo, eu vou deixando no bloco de informações desse vídeo aqui para vocês. Antes da gente começar, já deixa um like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou usar tem um tag de 357, é 60% algodão e 40% acrílico. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. A agulha que eu vou usar aqui é uma agulha de 2,5 mm. A gente vai iniciar fazendo anelzinho mágico, então eu faço um Ezinho, assim com o fio. O fio que vem do novelo eu já vou deixar tracionado aqui no meu dedo, e a pontinha fica solta aqui embaixo. Eu insiro a agulha aqui no buracão, trago o fio aqui, pegando ele de frente para trás e puxo ele aqui para frente. Agora eu laço mais uma vez, ó, agora a gente pode laçar de trás para frente e puxa ele aqui por dentro da laçada que tá na agulha. A gente já tem o anelzinho mágico aqui pronto e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Para fazer o ponto baixo, eu insiro a agulha aqui no buracão, trago o fio aqui de trás para frente. Fico com 2 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo mais 5 para a gente ter um total de 6 pontos baixos nessa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou soltar um pouco a minha laçada e puxar aqui essa pontinha, ó, que a gente deixou para fechar o anel mágico. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encontrar o primeiro ponto aqui no último. Volto a minha agulha para o trabalho, ajusto o ponto, e nessa próxima carreira, que é a segunda, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente tem aqui na base, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu começo inserindo aqui na cabecinha do primeiro ponto, faço um ponto baixo, e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Fiz o primeiro aumento do trabalho. E agora eu vou seguir, fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho na base. A gente finaliza a segunda carreira com 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final da segunda carreira, solto minha laçada novamente, e agora a gente vai puxar até fechar completamente o anel mágico. Então, eu apoio meu dedo aqui no centro e puxo essa pontinha para o anel fechar, até não ficar nenhum buraquinho. Eu gosto de dar um nozinho aqui atrás, então eu vou fazer um nozinho bem rente, que é para não acontecer do anel mágico abrir novamente. E eu também já vou colocar um marcador de pontos aqui, que é pra gente saber exatamente aonde começa e aonde termina cada uma das carreiras. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 7, fazendo só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Não tem mais aumento por enquanto, vão ser só carreiras retas, até a gente ter um total de 7 carreiras. Conforme a gente for fazendo as carreiras, a gente vai passando o marcador de pontos sempre para o último ponto de cada carreira. Eu vou fazer o meu trabalho, né, fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Cheguei aqui no final da minha 7ª carreira, já cortei o meu fio, não precisa deixar uma ponta muito grande, e agora eu vou puxar aqui a laçadinha. Eu vou passar essa pontinha do fio aqui, ó, por alguns pontinhos, pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, eu vou segurar a ponta aqui, vou pegar a alcinha de trás aqui do próximo ponto da base e passo o meu fio. Vou pro próximo, pego só a alcinha de trás e passo o meu fio. Eu vou fazer isso por uns 4 pontinhos. Esse excesso aqui, a gente pode jogar aqui pra dentro da perninha. A gente vai precisar repetir a mesma coisa que a gente fez aqui nessa perninha para fazer a próxima perna. Só que na segunda perninha a gente não vai cortar o fio, a gente vai continuar o trabalho a partir daqui. Então, repitam da carreira de número 1 até a carreira de número 7, mas não cortem o fio, tá? A gente vai ficar assim, ó, com 2 perninhas.
Depois que vocês tiverem a segunda perninha pronta, pode inserir aqui, né, deixar a agulha presa aqui no trabalho, e aí a gente vai fazer 6 correntinhas. Para fazer as correntes, a gente laça o fio e traz aqui por dentro da laçada da agulha. Fiz a primeira, laço o fio, traz por dentro da laçada da agulha. Fiz a segunda, a gente precisa de 6 no total. Tenho aqui as minhas 6 correntes. Agora, eu vou pegar a primeira perninha que a gente teceu, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto livre, então eu consigo ver onde eu terminei meu trabalho, que foi nesse ponto aqui, ó, que forma esse degrauzinho. Eu vou vir no próximo ponto, que é o primeiro ponto livre, como se a gente estivesse começando a 8ª carreira. E aí, a gente vai trabalhar uma volta aqui, ó, de pontos baixos. Nós vamos fazer 12 pontos baixos em cima dessa perninha aqui, um ponto para cada ponto que a gente tem na base. Fiz os 12 pontos baixos aqui na primeira perninha, e agora a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, um em cima de cada correntinha que a gente tem aqui. Então, eu vou vir aqui na alcinha, ó, da primeira correntinha, vou pegar uma alcinha só, e vou fazer um ponto baixo. Pega a alcinha da próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Nós vamos fazer um em cada alcinha das correntinhas que a gente tem aqui, tá? São 6 no total. E agora, a gente chegou novamente aqui na perninha, ó, na outra perninha. E aí, eu vou fazer mais 12 pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, o último ponto baixo, que é o que tá no marcador, tá aqui. Eu vou pegar o próximo ponto livre e vou fazer outro ponto baixo. E agora, eu vou seguir, vão ser 12 pontos no total nessa perninha. Cheguei no final da perninha, o meu marcador de ponto antes estava aqui, né? Nesse pontinho, nesse último pontinho aqui. Agora, a gente poderia passar ele pra cá. Só que antes de pôr o marcador, eu vou fazer mais 6 pontos baixos aqui, ó, na alcinha que sobrou da correntinha. Então, a gente vai mudar o nosso marcador de ponto de lugar. Então, eu fiz aqui os 12 pontos baixos da perninha. Agora, eu vou vir aqui nas correntinhas e vou fazer mais 6 pontos baixos. E agora sim, eu vou colocar meu marcador de ponto aqui. Então, a gente mudou o marcador que tava aqui no último ponto da segunda perninha que a gente teceu, aqui pra frente, tá? Podem colocar o marcador de ponto de vocês aqui nesse pontinho também. E agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 9 até a carreira de número 20, fazendo só pontos baixos. Vão ser carreiras retas. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A gente vai começar a subir o corpinho do ursinho. Então, vão ser 36 pontos baixos por carreira. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando finalizar. Eu fiz algumas carreiras e eu já coloquei um pouco de enchimento aqui na perninha. Um pouco não, na verdade, já coloquei bastante enchimento e já deixei as perninhas bem estruturadas. E aí, vocês já podem pôr também na perninha de vocês. E conforme for subindo as próximas carreiras, vão colocando enchimento também no corpinho. Finalizei as minhas carreiras retas, então agora a gente vai fazer a carreira de número 21. Eu vou começar fazendo 5 pontos baixos. E agora, a gente vai trabalhar 3 vezes a repetição de um ponto baixo e um aumento. Então, eu faço aqui um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. Vou pro próximo, faço outro ponto baixo, e no próximo, outro aumento. E eu vou fazer a última, que é um ponto baixo, e no próximo, um aumento. Depois, a gente vai trabalhar 12 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Então, eu fiz um aumento, no próximo, um ponto baixo, no próximo, outro aumento, outro ponto baixo. E agora, a última repetição, um aumento e um ponto baixo. E agora, segue fazendo ponto baixo até chegar no marcador.
São 7 pontos no total. A carreira de número 22, a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos. E depois a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, eu fiz os 2 pontos baixos, tô fazendo o primeiro aumento. E agora eu vou repetir mais 2 vezes essa sequência. 2 pontos baixos e um aumento. Em seguida, a gente vai trabalhar 10 pontos baixos. E depois, nós vamos fazer 3 vezes a sequência de um aumento e 2 pontos baixos. E agora, a gente segue fazendo pontos baixos até o fim da carreira. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 23 até a carreira de número 34, fazendo só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base, não tem aumentos mais por enquanto. E a gente já pode ir colocando enchimento na peça conforme vocês forem subindo, tá? Já tinha feito essa parte aqui de baixo, já coloquei um pouco de enchimento e conforme eu for fazendo as próximas carreiras, eu vou colocando mais enchimento. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Finalizei as minhas carreiras retas e já coloquei aqui 2 alfinetes marcando onde a gente vai pôr os olhinhos com a trava de segurança. A gente vai contar daqui, ó, de cima para baixo, 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. E a gente vai pôr um alfinete entre a 4ª e a 5ª carreira. Então, a gente põe aqui, ó, entre a 4ª e a 5ª carreira, um alfinete, pode pôr bem no meio da peça por enquanto. Então, eu vou pegar outro aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu acho o meio da peça, levando em consideração aqui o vão das perninhas, e coloco um alfinete bem no meio. E depois a gente vai deixar 10 pontos baixos de distância entre um olhinho e o outro. Então, é só a gente contar 5 pontos baixos para o lado direito e mais 5 pontos baixos para o lado esquerdo. E aí, a gente consegue posicionar, né, ter a posição certinha dos olhinhos que a gente vai usar. Eu vou usar esses olhinhos aqui, ó, eles têm 6 milímetros de diâmetro. E tem a travinha de segurança. Vocês podem usar os olhinhos que vocês tiverem aí, pode ser aquele que é todo pretinho também. Eu vou usar esse daqui, que ele é pretinho no meio e é um pouquinho e azulzinho aqui por fora. Mas aí vocês podem usar o olhinho que vocês tiverem mais fácil aí. É só colocar aqui no espacinho. Se precisar, pode passar aqui a agulha, ó, até essa parte mais gordinha, para abrir um pouquinho o espacinho do ponto e ficar mais fácil de inserir o olhinho. Eu sempre coloco primeiro os 2 olhinhos, para depois colocar as travas, porque assim, se eu achar que não ficou bem posicionado, se ficou meio tortinho, a gente consegue consertar. Dá uma olhadinha, vê se ficou bem certinho, e aí sim a gente põe a travinha de segurança. Essa travinha, ela é reta. Ela não tem aquela voltinha, né, que parece uma cumbuquinha. Essa daqui, ela é retinha, então eu vou colocar ela na posição tradicional, né, no lugar certo. Normalmente, quando é a outra trave, eu gosto de pôr ela virada para o olhinho não afundar. Apertem bem a travinha para não acontecer dela se soltar. E agora a gente vai fazer as carreiras aqui de fechamento da peça. Eu já fui pondo enchimento na minha peça conforme eu fui subindo as carreiras, tá? Então, coloquem um pouco de enchimento aí na peça de vocês já também. Agora a gente vai começar a fechar. E aí depois a gente coloca mais um pouco de enchimento para deixar a peça bem estruturada. Na próxima carreira, que é a carreira de número 35, a gente vai começar fazendo 8 pontos baixos. E depois a gente vai fazer 3 vezes a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou começar aqui a primeira repetição, que são 2 pontos baixos. E agora, aqui nos próximos 2 pontos do trabalho, a gente vai fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, eu vou inserir a minha agulha pegando só a alcinha da frente do próximo ponto da base. E sem tirar, eu pego só a alcinha da frente do ponto seguinte também.
Fiquei com as duas alcinhas aqui na minha agulha, eu laço o fio, tiro de dentro das duas. Fico com duas laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Tá finalizada a primeira diminuição. Agora eu vou repetir mais uma vez. 2 pontos baixos. E mais uma diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente, sem tirar, pego a alcinha da frente do ponto seguinte, laço, tiro de dentro das duas, fico com duas laçadas, laço e tiro de dentro das duas. Fiz a segunda diminuição. E agora eu vou fazer mais uma vez a repetição. Depois, a gente faz 10 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer 3 vezes a sequência de uma diminuição. Então, eu já vou começar aqui fazendo uma diminuição. E depois 2 pontos baixos. E aqui, 1 e 2 pontos baixos. E agora, eu vou repetir mais 2 vezes essa sequência. Uma diminuição e 2 pontos baixos. E agora é só fazer ponto baixo até chegar no final da carreira. A carreira de número 36, a gente começa fazendo 8 pontos baixos. Depois, a gente vai trabalhar 3 vezes a sequência de uma diminuição e um ponto baixo. Depois, a gente trabalha mais 11 pontos baixos. E agora, a gente vai repetir mais 3 vezes a sequência de uma diminuição e um ponto baixo. E agora, a gente faz ponto baixo até chegar no fim da carreira, são 5 pontos no total. A próxima carreira é a carreira de número 37 e a gente vai iniciar fazendo 8 pontos baixos. E agora a gente vai fazer 3 diminuições, uma seguida da outra. Depois, a gente vai trabalhar mais 12 pontos baixos. E mais 3 diminuições. E agora, a gente faz ponto baixo até chegar no fim da carreira. Podem colocar bastante enchimento agora na peça de vocês, até ela ficar bem estruturada, porque a gente não vai tecer mais nenhuma carreira, a gente só vai fechar aqui depois essa parte. Podem cortar o fio também, não precisa deixar um fio muito longo, porque a gente vai usar outro pedaço de fio para fechar a peça. Puxem aqui a laçada e agora coloquem bastante enchimento na peça de vocês para deixar ela bem estruturada. Passei uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio que a gente acabou de cortar. E agora a gente vai fazer um acabamento aqui só para disfarçar esse degrauzinho aqui do último ponto. Então, meu fio tá saindo daqui, eu vou pular o próximo ponto livre, que é esse daqui, e vou pegar as duas alcinhas do ponto seguinte. Passo a minha agulha, puxo o fio, e agora eu vou voltar bem aqui no miolinho, ó, de onde ele tá saindo, do mesmo lugar. E eu vou jogar ele aqui pra trás. Vou puxar o meu fio até ajustar esse pontinho falso que a gente acabou de fazer e ele ficar do tamanho dos outros pontos. Isso vai disfarçar um pouquinho o degrau que a gente tem aqui, ó, na finalização da carreira. Esse excesso aqui do fio eu vou esconder aqui por dentro. Então, eu vou passar no Vzinho de uns 3 pontos. Deixa eu empurrar a fibra aqui pra dentro, ó. Vou vir aqui atrás e vou passar pegando o Vzinho aqui do avesso de 3 pontinhos.
Passo a minha agulha. Não puxa muito para não repuxar o pontinho que a gente fez aqui. Vou fazer um nozinho, então eu laço aqui uma pontinha de fio, ó, um fiozinho, puxo e antes de acabar de puxar, passo aqui a minha agulha por dentro. Ajusto esse nó. Vou pegar outro fiozinho e vou fazer outro nozinho. Ajusto esse nó. Esse excesso aqui do fio eu vou deixar aqui pra dentro, então pode enrolar ele e pôr aqui pra dentro, ó, do trabalho, que não vai fazer diferença. E agora eu vou pegar um outro pedaço de fio, que é pra fazer essa costura aqui de cima. Peguei outro pedaço de fio, eu tenho mais ou menos uns 30 centímetros aqui. Passei a agulha de tapeçaria em uma das pontas e agora a gente vai fechar esse buraco que a gente deixou aqui. Eu vou começar a costura inserindo no espacinho de ponto bem aqui no meio, ó. Deixem aqui um excesso de fio, uma pontinha, pra gente fazer o nozinho depois. Não precisa deixar um fio muito grande, eu vou segurar ela aqui com o meu dedo. Vou vir aqui em uma das laterais, tanto faz, e identificar aqueles 3 pontos que a gente tem de diminuições. Então, as minhas 3 diminuições, elas estão bem aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, de dentro pra fora, em uma das diminuições, tanto faz. Só não pode ser na do meio, tá? Pode ser ou na primeira ou na última. Então, eu inseri aqui, ó, na última diminuição desse lado que eu tô trabalhando, que é esse lado de cá, né? O lado direito do amigurumi. Vou puxar o meu fio, não precisa puxar muito por enquanto, porque esse fio aqui tá solto, senão ele vai vazar todo. E agora, se passar a fibra junto, vocês já tirem. E agora a gente vai laçar essa primeira diminuição que a gente tem aqui, ó. Essa daqui do meio, a gente não vai usar ela pra costurar, tá? Ela vai ficar aqui solta. Então, eu pulo a do meio e pego a próxima. E pra começar, eu vou voltar aqui no mesmo lugar, só nesse ponto. Então, eu voltei bem aqui, ó, de onde o meu fio tá saindo. Vou dar uma boa ajustada, pode puxar bem. E agora o que a gente vai fazer é uma costura bem simples, pegando sempre um pontinho baixo daqui da frente e um pontinho baixo de trás. Então, meu fio tá saindo daqui, ó, eu vou vir aqui, ó, pro próximo ponto baixo livre, pega as 2 alcinhas do ponto, venho aqui pra frente pro próximo ponto baixo livre, pega as 2 alcinhas do ponto e passo meu fio. Ajusto bem. Vou lá pra trás, pego as 2 alcinhas, venho aqui pra frente, pego as 2 alcinhas e passo meu fio. Ajusto bem. Eu vou fazer isso até chegar aqui. Vocês vão perceber que quando a gente chegar aqui no final, vai ficar um último ponto sem ter parzinho, né? E vai ser o ponto de diminuição que a gente tem bem aqui no meio, que é aquele mesmo ponto que a gente deixou aqui. É isso mesmo, como a gente deixou um aqui, vai sobrar um aqui também. Agora, a gente só precisa ir pegando sempre um ponto de cada lado, sem pular nenhum, que vai dar bem certinho. Chegando aqui no fim, ó, vou pegar os meus 2 últimos pontinhos. Então, eu pego o ponto baixo daqui da frente e o de trás, e vai ficar sobrando aqui um último ponto baixo, é isso mesmo. Ajusto bem. No último, para finalizar, eu vou voltar aqui, ó, no mesmo espacinho que eu entrei. Então, eu vou passar mais uma vez aqui pra trás, só que eu não vou sair aqui na frente de novo, eu só vou entrar e vou sair aqui atrás, junto com essa pontinha, no mesmo espacinho de ponto. Dá uma puxadinha. Com essas 2 pontinhas aqui, a gente pode fazer 3 nozinhos e esconder o excesso lá pra dentro do amigurumi. Para esconder o excesso, eu insiro a minha agulha no espacinho de ponto, bem aqui onde tá o nozinho, ó, tem que ser no mesmo espacinho de ponto, que a gente vai puxar ele lá pra dentro. Saio em um espaço de ponto qualquer, eu troquei por essa agulha que ela é mais comprida, mas também dá certo com a agulha mais curta. Passo aqui na pontinha do fio. Eu já gosto de passar as 2 pontinhas. E aí, puxa tudo lá pra dentro. Se sair algum excesso aqui do fio desse lado, ó, igual saiu aqui no meu, é só puxar e cortar bem rente. Dá uma apertadinha que aquela pontinha se esconde lá pra dentro do amigurumi. Agora, a gente vai fazer as orelhas, então, a gente vai iniciar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico.
Podem puxar a pontinha para fechar um pouco o anel de vocês, e na segunda carreira a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que a gente tem na base, a gente faz 2 pontos baixos. Cheguei aqui no fim da segunda carreira, vou soltar minha laçada, colocar o marcador de ponto bem aqui no último pontinho. E agora, na terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo ponto, um aumento. Vai ser essa a sequência da carreira, um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos, vou cortar o meu fio, deixando espaço suficiente para fazer a costura depois. Pode puxar aqui a laçadinha, pode fechar completamente o buraquinho aqui do anel mágico, puxando essa pontinha do fio aqui atrás. E já passem também uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. O que a gente vai fazer aqui é só dar um nozinho, então eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto e fazer um nozinho pro anel mágico não abrir novamente. E agora eu vou trazer esse excesso aqui do fio bem aqui pra perto, ó, de onde a gente finalizou o último ponto baixo, só pra depois a gente poder fazer a costura e não ficar aparecendo esse excesso de fio aqui atrás. Então, é só a gente ir caminhando, ó, com o fio até chegar ali pertinho da outra ponta. Cheguei aqui, já posso tirar minha agulha de tapeçaria e agora eu vou passar ela nessa outra pontinha aqui. O nosso fio tá saindo daqui, né, da finalização do último ponto baixo. A gente vai pular os próximos 2 pontos livres e vamos inserir a nossa agulha pegando as 2 alcinhas do terceiro ponto. Então, eu pulei 2 e tô pegando aqui a alcinha do terceiro. Puxo o fio e agora eu volto aqui, ó, por dentro, pegando as 2 alcinhas do último ponto que a gente tem aqui, ó, só pra laçar ele mesmo. A intenção é dar uma dobradinha mesmo nessa orelha, então ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou passar aqui mais uma vez no mesmo lugar, né? Pegando aqui um pontinho e deixo aqui o fio pra baixo, ó, pra gente poder fazer depois a costura. Fica as 2 pontinhas do fio aqui pra baixo. Vocês vão precisar repetir tudo que a gente fez aqui nessa pecinha, né? Que é a orelha pra fazer uma segunda orelhinha. Já deixei a minha aqui pronta. Então, vocês façam aí a de vocês, que a gente vai precisar de 2. Pra fazer o bracinho, a gente também vai iniciar com 6 pontos baixos no anel mágico. Fiz os 6 pontos baixos, vou ajustar aqui o meu anel um pouquinho. E agora, a gente vai trabalhar até a carreira de número 9, fazendo só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, tá? Não vai ter nem aumento nem nada, vão ser só carreiras retas. Conforme vocês forem subindo as carreiras de vocês, vão colocando enchimento. Mas coloquem enchimento só até metade. Então, vai mais ou menos até a 5ª carreira, coloquem enchimento e depois não precisa colocar mais, porque a gente vai precisar deixar livre a parte de cima do bracinho. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando eu finalizar. Cheguei no final da minha 9ª carreira, agora eu vou cortar o meu fio, deixando espaço suficiente para fazer a costura depois. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. A gente só vai fechar aqui esse buraquinho que sobrou, tá? Então, a gente vai pegar sempre um pontinho da frente e um de trás. O meu fio tá saindo daqui, do pontinho que tá atrás, eu vou inserir pegando as 2 alcinhas do próximo ponto. Sem tirar a agulha, eu já pego as 2 alcinhas, ó, do último ponto, que é o ponto que tá saindo o meu fio. Puxo a minha agulha, venho aqui pro próximo, pego as 2 alcinhas do ponto aqui da frente e as 2 alcinhas do ponto aqui de trás. Puxo o meu fio e agora nos 2 últimos pontos, um da frente e um de trás. E puxo o fio. Ah, eu não falei, mas eu coloquei enchimento aqui dentro do bracinho, tá? Até mais ou menos aqui, ó, na 5ª, 6ª carreira. Coloquem no de vocês também. Vocês vão precisar repetir a mesma coisa para fazer o segundo bracinho. Já deixei o meu aqui pronto. Agora, a gente vai fazer o focinho, então a gente precisa iniciar fazendo um cordão com 6 correntinhas. Para começar as correntinhas, a gente precisa do nozinho corrediço. Então, eu começo também fazendo um ezinho com o fio,
seguro onde ele cruza, insira minha agulha aqui no centro e trago o fio, ó, do novelo aqui por dentro da laçadona. E aí é só puxar essa pontinha que ele ajusta. E agora a gente vai fazer 6 correntinhas. Então, a gente laça e puxa por dentro da laçada da agulha. Laça e puxa por dentro da laçada da agulha. Fiz as minhas 6 correntes. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda, fazendo 4 pontos baixos. Então, eu pulo a correntinha que tá saindo minha laçada, venho aqui na segunda, pego só a alcinha que tá por cima e começo fazendo pontos baixos. A gente vai fazer 4 no total, um em cada correntinha. Cheguei aqui no final, ficou sobrando uma última correntinha, né? Sem ponto baixo. E nessa corrente, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, né? Que vai ser um aumento. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse lado, nessa outra alcinha que sobrou aqui da correntinha. Então, a gente dá uma viradinha aqui no trabalho. E a gente começa aqui, a partir da primeira correntinha, fazendo 4 pontos baixos. E na última correntinha, que foi a que sobrou, a gente trabalha um aumento. A gente finalizou a primeira carreira com 12 pontos baixos, pode pôr o marcadorzinho de ponto aqui no último pontinho. Na segunda carreira, a gente vai começar fazendo um aumento aqui no primeiro ponto baixo da base. Depois, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos. Depois, a gente vai fazer 3 aumentos para fazer aqui a curvinha, então, um aumento em cada ponto da base. Mais 3 pontos baixos. E nos 2 últimos pontinhos que sobraram, a gente vai fazer 2 aumentos. Volto meu marcador aqui, a gente finalizou a segunda carreira com 18 pontos baixos. A terceira carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Depois, mais 3 pontos baixos. E agora, a gente vai repetir 3 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. Depois, a gente vai trabalhar mais 3 pontos baixos. E agora, a gente repete mais 2 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. Cheguei aqui no final da terceira carreira, pode cortar o fio, deixando o espaço para fazer a costura, tá? A gente vai costurar toda a volta, então tem que deixar um pouquinho mais de fio para ficar confortável. Puxem a laçadinha e passem uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. A gente só vai fazer aquele acabamentinho aqui, ó, pra diminuir esse degrau. Então, o fio tá saindo daqui, a gente vai pular o próximo ponto livre da base e vai inserir a agulha pegando as 2 alcinhas do ponto seguinte. Puxa o fio e volta com ele aqui, ó, dentro do mesmo espacinho de onde ele tá saindo, do miolinho do último ponto baixo da carreira. Já deixa ele aqui pra trás. Aí, é só ajustar até ele ficar do mesmo tamanho dos outros pontos, né? Esse pontinho falso que a gente criou aqui, ficar do mesmo tamanho aqui dos outros pontinhos. Agora, a gente já tem todas as peças tecidas do nosso ursinho e no vídeo da semana que vem a gente vai fazer a montagem e, né, as costuras todas e o bordadinho também. Já tecemos todas as partes do nosso ursinho e agora fica faltando fazer a montagem e os bordados, que vai ser no próximo vídeo que vai sair na semana que vem. O tamanho total do meu ursinho, o tamanho final do meu ursinho é de 16 centímetros de altura. Então, desde aqui da perninha até aqui em cima, no final da orelhinha, o tamanho total dele ficou de 16 centímetros. Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho do meu, que é para vocês terem uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Fiquem ligados aqui no canal que na semana que vem a gente termina de fazer o nosso ursinho de amigurumi. A gente se vê. Um beijo!